palavra do Senhor. Faremos duas leituras, apenas 2 versículos, mas em livros diferentes, tá bom? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Louvo a Deus por todos que se encontram aqui nessa noite. Se porventura alguém que nos visita pela primeira vez, sinta-se abraçado, amado, e esperamos ver o seu rostinho aqui e você novamente conosco, tá bom? Esse lugar é casa de oração. Todo aquele que quer adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus é mais do que bem-vindo nesse lugar. Primeiro livro dos Reis, 18, verso 21. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Agora Josué 24, 15. Livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: Mas se vocês não quiserem, vou ler o 24, ou melhor, o 14, irmãos, e o 15, para melhor compreensão. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Feche os olhos. Pai, mais uma vez oramos a Ti. E em Teu nome suplicamos, para que este momento do culto, onde a Tua palavra, Senhor, é ministrada, Deus, que ela encontre corações abertos, disponíveis, famintos e sedentos de Ti. Fala, Senhor, com o mais jovem entre nós e também com o mais ancião. Deus, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, porque não funciona assim. O Senhor não fala aquilo que eu quero. O Teu compromisso está contigo e com a Tua palavra. E o Senhor fala tudo aquilo que lhe apraz. Fala aquilo, Pai, que realmente nós precisamos ouvir. Que sejamos consolados, se assim for. Que sejamos confrontados a uma mudança. Nos chame a atenção, se for necessário. Nos edifique também, se assim quiseres. Senhor, estamos aqui. E necessitamos, Pai, aprender de Ti. Fala conosco. Oramos assim, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, tanto o texto de Elias e os profetas de Baal e de Azerá, quanto o texto lido em Josué, no último capítulo do livro de Josué, onde Josué então expõe ao povo a respeito da decisão que ele havia tomado junto da sua família. Então, tanto com Elias e com Josué, homens que detinham uma profunda intimidade com Deus, os cânticos aqui falaram hoje sobre intimidade com Deus. Tanto Elias como Josué eram homens muito íntimos de Deus. É interessante, às vezes alguém, por falta de cuidado ou de conhecimento da palavra, pode pensar que Deus tem predileção
Talvez você olhe para os discípulos, ou olhe para alguns personagens bíblicos, ou olhe para a sua igreja onde você congrega, e talvez você possa cair no engano de achar que Deus tem alguns que Ele privilegia em detrimento de outros. Isso não é verdade, irmãos. Eu ouvi uma frase uma vez e eu achei muito interessante. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos íntimos. O mesmo amor que Jesus derramou no Calvário por mim, foi pela Thalia, foi pela Tamile, pelo Gideone, por todos nós. Ele nos ama de igual maneira. Agora, existem filhos, discípulos, homens e mulheres de Deus, que são mais íntimos, que investem tempo em devocional, que investem tempo em oração, que investem tempo nas Sagradas Escrituras, que são obedientes à voz de Deus, não é verdade? Lembra daquela parábola que Jesus falou? O pai diz assim para o primeiro filho: filho, vai me ajudar hoje lá no cultivo das uvas, preciso de você. E ele diz assim: sim, pai, pode ficar tranquilo, já estou indo. Não foi. E ele chega para o outro filho: filho, me ajuda lá. E o menino: não vou, não quero, tal. Mas depois se arrependeu e foi. Jesus pergunta à multidão: qual filho obedeceu? E todo mundo unânime: o segundo. Então tem gente, irmãos, que é mais íntimo do Senhor, busca intimidade, e por isso tem experiências mais profundas, e por isso se torna mais sensível às coisas de Deus. Então abandone essa ideia de predileção. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos íntimos. Tanto Elias como Josué tinham uma intimidade muito grande com Deus, e eles então, cada um no seu tempo, leva o povo a um tempo de decisão, levam o povo a algo muito importante, que é a tomada de decisão. Você já percebeu que a gente toma decisão praticamente todo o tempo? E o nosso mundo sofre de um mal muito grande. Nosso mundo sofre de um mal chamado indecisão. Nós temos um número muito grande de pessoas indecisas. Mas eu não estou falando da indecisão no campo das coisas banais. Não é isso. Às vezes eu posso ir no mercado e ficar indeciso entre uma pasta de dente e outra, entre uma marca de café e outra, tá? Isso é natural, irmãos. Isso não é o problema, não é esse, não é dessa indecisão que eu falo e que a palavra de Deus fala. Mas nós vemos um povo, irmãos, uma multidão, mas são bilhões de pessoas indecisas naquilo que define o seu futuro eterno. Pessoas que ao ouvirem o Evangelho, e são muito poucas que até hoje não ouviram, é um número muito reduzido, porque o Evangelho está sendo propagado de todas as formas. Irmãos, hoje, por conta da internet, o Evangelho de Jesus está chegando a nações, a povos antes nunca imagináveis de se chegar à palavra. E ela está chegando, e pessoas estão se convertendo, em países extremamente fechados à palavra de Deus. Então são pouquíssimas pessoas que até hoje não ouviram o Evangelho da graça. E muitos que já ouviram estão indecisos, estão no que nós muitas vezes chamamos em cima do muro, nem lá, nem cá, não escolhem um lado, ficam como Elias disse, a minha tradução, eu achei até interessante, diz pulando de um lado para o outro, mas tem uma tradução que diz cocheando entre dois pensamentos. Tem gente assim, dependendo da maré,
dependendo da situação, dependendo para onde o vento sopra, ela está com Jesus. Daqui a pouco não está mais. Uma pessoa indecisa é alguém sem uma opinião formada sobre algo, irmãos, aflita por não conseguir escolher uma das opções ao qual ela é submetida. Pessoas indecisas sofrem de várias maneiras, perdem tempo, oportunidades e vivem em constante aflição. Interessante, até a indecisão para coisas cotidianas fazem a pessoa sofrer. Gente indecisa sofre. Ao passo que aqueles que têm uma decisão, que conseguem escolher, avançam, desenvolvem mais. Uma coisa é certa, não dá para viver indecisos. Para A ou para B nós temos que tomar decisão. O tema da mensagem dessa noite é: preciso tomar decisão. É preciso tomar decisão. Por quê? A primeira coisa que eu identifiquei aqui, meditando, como a Elaine disse, ruminando, mastigando essa palavra, a primeira coisa assim que ficou muito clara para mim, e que eu compartilho com vocês, é que pessoas indecisas, e eu estou falando indeciso principalmente naquilo que é importante, que é na sua espiritualidade, na sua escolha ou não por Deus. Pessoas indecisas são pessoas divididas. E pessoas divididas não prosperam. E é verdade, irmãos. Pessoas divididas, indecisas, concernente às Escrituras e à Palavra de Deus, não prosperam. É necessário tomar decisão. Tem gente que entra ano, sai ano, o tempo passa, e ela não toma decisão. É aquele homem que não toma decisão de ser homem de verdade. Como assim, pastor? Como assim ser homem de verdade? Porque homem de verdade à luz das Escrituras é o homem que vive segundo a palavra de Deus. Provedor, companheiro, é o que ensina, é o que pratica, entre aspas, para vocês entenderem, né, o sacerdócio, o pastoreio do seu lar. É exemplo de conduta. Tem homens, irmãos, que passam a vida toda em cima do muro, não são nenhuma coisa nem outra. Há mulheres que é a mesma coisa. Há gente que o ano vai, ano vem, o tempo passa, e ela continua apenas, ou ele continua apenas amigo do Evangelho. Eu sou amigo de Jesus, eu gosto da palavra, eu gosto de frequentar o culto, eu gosto de louvores. Porém, todavia, contudo, não toma uma decisão. O anel não sai da mão direita para a mão esquerda. Está ali, tem um compromisso. É aquele anel de prata do namoro. Não é nem de noivado. É o anel de namoro. Está ali, flerta com Jesus. Dá uma piscadinha para Jesus, né? Dá um sorrisinho, um tchauzinho, aquela coisa. É um namorinho com Jesus. Mas não quer casar com o Senhor. Não quer assumir o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E por que não? Esse era o conflito. Elias estava ali como profeta de Deus para resolver esse negócio. O problema estava sério ali. O povo de Deus estava flertando com os deuses pagãos. E o problema não era só a adoração a deuses pagãos. O problema é que eles estavam absorvendo o estilo de vida pagão. Sabe o que significa a palavra pagão? O que é um pagão? É alguém que não tem Deus, irmãos. É alguém que não entra na categoria do que o Mário explicou. Pega o que o Mário explicou sobre o ímpio. É isso. Uma pessoa sem conduta cristã, que não tem temor, que faz do pecado e da vida ímpia algo normal. E aí então Elias convoca o povo e chama os profetas para um embate decisivo. Aquele era o dia da decisão.
Me lembrei até de uma música que, se eu não me engano, é da, Jesus, Dias de Elias. Quem que é mesmo? Quem lembra? Dias de Elias. Lauriette, não é? Isso, lembrei, a vozinha dela veio aqui e me fugiu o nome. Dias de Elias. Música muito bonita. Ouve lá na hora que você chegar em casa. Muito bonito louvor. Já cantou aqui no coral? Não, mas tá na playlist, né? Tá na playlist, vai chegar, muito bonito. É musicona para coral, assim, para Deus mandar fogo, né? E consumir o holocausto. Glória a Deus. Irmãos, decisão. Pessoas indecisas são pessoas divididas, e pessoas divididas não prosperam. Mateus 12, 25. Jesus estava tendo um embate com os fariseus ali. Havia vindo um rapaz possesso de demônios, também era cego e surdo, se não me falha a memória. Não era surdo e mudo, era cego e surdo. Eu achei interessante. E olha que coisa, Jesus cura ele, ora, o demônio sai, ele volta a enxergar, ele volta a ouvir, e os fariseus, ele faz isso pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Aí Jesus diz para eles, olha, todo reino dividido não prospera. Como é que eu faço isso em nome de Beelzebul? Satanás está expulsando Satanás agora? E os judeus, então, exorcistas que vocês têm, que havia judeus exorcistas naquela época, então eles expulsam também em nome de Satanás? E aí depois Jesus vai até para um assunto mais sério, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Pecado imperdoável. É atribuir as coisas de Deus a Satanás. Pecado imperdoável, que é o que eles fizeram. Isso é um pecado que não tem perdão. É você pegar algo de Deus e dizer que é Satanás que operou. Isso é muito sério. Reino dividido não prospera. Casa dividida não prospera, irmãos. A mulher luta, batalha para economizar, para não desperdiçar, ou o homem para economizar, para não desperdiçar, mas os filhos e o marido, ou os filhos e a esposa não abraçam a missão. Aí a família não prospera financeiramente. O casal não avança, por quê? Às vezes a mulher está lá, coitada, pagando o preço, mas o marido não abraça a missão, não abraça o chamado, e vice-versa. Então, reino dividido, casa dividida, empresa dividida, tudo que é dividido, onde tem divisão não cresce, igreja dividida não prospera. Igreja onde há conflito entre irmãos, mágoa, ressentimento, nódoa, não cresce, não avança. Porque onde há espírito de divisão, não há prosperidade. Isso é fato. Para algo avançar, crescer, prosperar, não pode ter divisão. Tudo aquilo que os homens concordam em oração na terra é ligado no céu. Tem que ter sintonia. Sintonia. Lembra quando você era mocinha, né? Você ia lá no rádio ouvir as músicas, né? Louvor, lógico, né? Você não ouvia outro tipo de música, né? Você ia lá para o botão sintonizar, né? Vai, pum, pegava. Sintonia. Nós temos, irmãos, que sintonizar o nosso coração, a nossa vida com Deus, por meio do Espírito Santo. A vida é feita e se desenvolve, queridos, a partir de decisões. É impossível avançar, seguir adiante, sem optar por uma direção. O Deus da Bíblia não é indeciso nem covarde. Irmãos, Deus decreta, determina, e tudo que Ele determina, que Ele apraz, acontece. A primeira decisão e mais importante da vida de um ser humano é decidir-se por Deus e segui-lo por todos os seus dias. Chega um tempo que não dá mais para ficar dividido entre dois pensamentos. Não é possível, irmãos. Eu tenho uma máxima comigo. Se eu estou fazendo algo de um jeito, meu Deus, eu aprendi a fazer de um jeito, tá? Deu certo até ontem funcionou. Mas hoje já não
Hoje, ou amanhã, passa uma semana, não funciona mais. Meu Deus, o meu QI não é tão elevado, irmãos. Se eu fizer um desses testes aí, eu vou ficar na média. Não vai dar um super, né? Não vai. Mas graças a Deus, né? Todo mundo aqui, graças a Deus, foi privilegiado com uma mente abençoada. Minimamente capaz, irmãos, de entender que se você está fazendo uma coisa de um jeito, e isso não está prosperando, o que eu tenho que fazer, irmãos? Mudar. Eu preciso fazer algo diferente, não é verdade? Eu preciso fazer algo diferente. Então não é possível, tem famílias, irmãos, tem casamentos que estão uma ruína, tem lares que estão arruinados financeiramente, espiritualmente, matrimonialmente. Tem gente que está com a vida arrasada e continua fazendo tudo igual todo santo dia. Não vigia o que fala, não se aliança com Deus. Meus irmãos, é tempo de renunciar, vamos largar, vamos abrir mão das coisas desse mundo, para com isso. Tem lugares que não são para você. Deus não te quer lá, Deus não te fez, não te chamou para aquele lugar. Tem mesas que não são para você sentar ao redor delas. Tem práticas que não são para você. Entenda isso, homem e mulher, para. Cada vez que você, o Salmo primeiro, meu Deus, que lê esse Salmo, come esse Salmo, mastiga, arranca a página da Bíblia e mastiga. Não faz isso não. Estraga a Bíblia não, vai passar mal. Espiritualmente falando, come, se alimenta, lê esse Salmo. 6 versículos que mudam a vida de uma pessoa por meio do Espírito. Não dá, Senhor. A pessoa está se afundando no pecado, não sente Deus, não tem prazer em Deus, está afundando, está desgraçando a família, a casa, e continua fazendo as coisas que não deve fazer. Tome uma decisão por Cristo e pela sua palavra, para que você prospere. É o que Elias fez, gente. Hoje é o dia da decisão. Eu vou clamar, e eles também vão clamar ao Deus deles. O Deus que responder por fogo, esse é Deus. Os profetas de Baal, mandei até um videozinho lá no grupo nosso, lá o cara encenando lá. Irmãos, e gritavam, e clamavam, e faziam oferenda, e se cortava tudo, e derramava sangue. Irmãos, e Elias no deboche. Elias debochado. Olha, grita mais alto. Eu acho que eles ainda estão dormindo, né? Eu acho que corta um pouco mais fundo, até no osso, porque está pouco sangue, né? Irmão, nada. Clamaram, nada. Chegou a vez de Elias. Elias ainda mandou jogar água, cavar um buraco, jogar água, molhar o holocausto, molhar mesmo. Ele ora, clama. Irmãos, Deus respondeu com fogo. O fogo lambeu, olha, queimou o holocausto, secou a água. Pronto. Aí o povo entendeu, irmãos. A escama dos olhos caiu. E o povo voltou a compreender que Deus é o Senhor. Há pessoas aqui nessa noite, Deus tem falado com você há anos, com famílias há anos. O que você está esperando para entender que o Deus que responde com fogo é Jeová, é o Deus da Bíblia, e que você não vai encontrar prazer, alegria, prosperidade nessas porcarias de lugares e coisas que você insiste em viver, pessoas que você insiste em carregar com você. Outra coisa que eu aprendo aqui, uma boa decisão parte sempre do princípio de se seguir a vontade de Deus. Sempre, sempre. Tanto Elias como Josué se basearam na decisão de seguir a vontade de Deus. Nos 2 episódios, o povo se dividiu.
E é interessante, só para vocês entenderem, tá? Quem era Baal, por exemplo. Baal era o Deus com D minúsculo, porque não era Deus coisa nenhuma, nem existia, mas era adorado como uma divindade. Era o Deus da tempestade, da chuva e da fertilidade. Ele era adorado principalmente pelos cananeus e pelos fenícios. Fertilidade tanto na questão de filhos, no casamento, como a fertilidade da terra, a produtividade. Olha o que os israelitas estavam fazendo. Eles iam lá com aquele coração todo podre, todo torto, todo sujo, e pediam para Deus: Deus, abençoa a nossa plantação, a nossa colheita, o ventre das nossas mulheres, tal. Irmãos, Deus não recebe qualquer tipo de oração. Com perdão da palavra. Tem hora que a gente faz umas oração porca e mal lavada que eu vou te falar, dá vergonha. Até a gente tinha que ter vergonha na cara, irmãos. Aquela oração abrindo a boca com sono, né? Tá orando e tá pensando no trabalho, tá orando e tá pensando no Corinthians, no Parmeira, tá orando e tá pensando na roupa que tem que lavar. Irmãos, Deus não recebe esse tipo de oração. A oração é produto da alma. A oração é o suor da alma, é a transpiração da alma. Você acha que Deus recebe qualquer tipo de oração? Você está muito enganado. Oração tem que vir de um coração, irmãos, sincero, contrito, quebrantado. A essa Deus não rejeitará. O fariseu foi orar. Ó Senhor, Deus de Isaque e de Jacó. E Abraão ficou de fora. Abraão, Isaque e Jacó. Ó Senhor, e aquela coisa, entonação de voz. Obrigado por não ter nascido mulher. Obrigado por não ter nascido publicano. Nascer mulher naquela época era uma condenação, irmãos, para eles, na cultura deles. E aí vai o publicano, o mais miserável dos homens, odiado por todo mundo. Vai lá e faz assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre pecador. E aí Jesus pergunta mais uma vez: quem saiu justificado? Quem vocês acham que foi justificado? O publicano, irmãos, cheio de pecado, cheio de falha, mas reconheceu a sua miséria diante de Deus. É essa oração que Deus ouve. É essa oração. E aí a resposta não vinha como eles queriam. Sabe o que eles faziam? Os bonitão iam lá para os deuses. Iam perante Baal, iam perante Azerá, iam para os deuses dos amorreus, que era sim deusa da lua, Amurru, Dagã, e se prostravam, levavam oferendas, se cortavam, se chicoteavam, porque a ideia era a seguinte: vamos acender uma vela para Deus e outra para o diabo, quem responder, amém. E tem muita gente assim dentro das igrejas, é uma vela para Deus e outra para o diabo. Ora está glorificando, buscando a Deus, daqui a pouco está se refestelando no chiqueiro desse mundo. Ora está num lugar como esse, onde Deus habita no meio do seu povo, ora está lá onde Satanás, na orgia e na imoralidade. Não vai prosperar, esquece. E é por isso que Elias comprou briga. E é por isso que Josué chegou, e Josué chamou o povo: vem cá, manda chamar todo mundo aqui. Já estavam lá, já tinham conquistado a terra. Estava divididos os territórios. Mas o povo continuava flertando com a idolatria dos pagãos. Vem cá, gente, o negócio é o seguinte: vamos tomar vergonha na cara. Ou a gente se emenda, ou vocês se emendam, ou vocês então vão, escolhem o caminho que vocês querem. Ô gente, ou vocês ficam com os deuses dos amorreus, com os deuses que os pais de vocês, antepassados, adoraram no Egito lá, ou então vocês adorem ao Senhor Deus. Eu e minha casa já tomamos uma decisão. Nós serviremos ao Senhor. E é isso que você, marido, esposa, nós temos que fazer. A quem Deus está alcançando, o Senhor está falando com você, trazendo você para a sua presença. Decisão. Tem que tomar decisão.
E a decisão é de renúncia, é rompimento consciente com esse mundo e com o pecado. E mesmo para você que é crente já há muitos anos, mas que está dando concessão aí para o inimigo. Vamos nos lembrar da nossa decisão por Jesus. Vamos lembrar vamos voltar onde caímos. Onde é que foi que eu caí? Em que momento que eu caí na minha vida cristã? Onde foi que eu comecei a dar concessão para o inimigo? Ou para a minha carne? A gente fala inimigo, culpa muitas vezes o diabo tem muito pouca culpa do que acontece na vida do crente. 99% é nossa culpa. A gente joga nas costas do diabo, né? Ele não pode no Procon reclamar. Uma boa decisão parte sempre do princípio de se seguir a vontade de Deus. Não dá para ficar toda a vida indeciso. Para tomar decisões acertadas, precisamos priorizar a palavra de Deus e ir para a direção que Ele aponta e respalda, irmãos. Tanto Elias como Josué tomaram a decisão de ouvir e seguir a Deus e a sua vontade. Tome muito cuidado ao ouvir seu coração. Ele é corrupto, perverso e provavelmente vai te levar para a destruição. Em nome de Jesus, cessa hoje. Para de dar ouvido para o teu coração. Para você. Não vai dar certo. Jeremias 17:9, coloca lá, Gisele, fazendo favor, por gentileza. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração. Que coração é esse aqui? É o órgão? Não. Que coração que é esse aqui? É o interior do homem. É a mente humana. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Coração, irmãos, enganoso, corrupto, só nos leva a péssimas escolhas. Péssimas escolhas. Ai, pastor, apareceu uma pessoa na minha vida. O meu coração diz que é o homem de Deus. Ai, chega a dar até calafrio. Ui. Ai, Jesus, já me passa um filme na cabeça. Ai, pastor, surgiu uma oportunidade de negócio aí, ai, que maravilha, tal. Meu coração está dizendo para mim que é a oportunidade. Ai, Senhor, cuidado com o coração. Coração enganoso, perverso. O coração faz a gente olhar para um balde de lavagem, irmãos, e enxergar uma costela apetitosa. É isso que ele faz com a gente. Ele é corrupto. Para você ter ideia, o nosso coração, irmãos, ele é vendido sob o pecado, totalmente contaminado. E se hoje você tem Cristo habitando em você, e se hoje você consegue tomar boas decisões, não é por causa do seu coração, mas é porque o Espírito de Deus habita em você. Por último, é preciso tomar decisão. Primeiro, pessoas indecisas são pessoas divididas, e pessoas divididas não prosperam. Segundo, uma boa decisão parte sempre do princípio de se seguir a vontade de Deus. E por fim, tome a decisão diária, todo dia. Tome a decisão diária e definitiva de se entregar a Deus e a sua vontade. Essa decisão é diária, irmãos. E definitiva, de se entregar a Deus e a sua vontade. Jeremias 29:11, Gisele, até o 14. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Olha que coisa linda. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor,
e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congreguei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar onde mandei para o exílio. Uma profecia em primeiro lugar ao povo de Deus, e ele fez isso mesmo, né? Nos anos 40, ali depois da guerra, ele trouxe o povo dele novamente, olha que coisa, de todos os cantos do mundo, o povo voltou para a terra prometida, para Israel, e fundou-se a nação de Israel. Mas essa palavra aqui também é para nós gentios. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamento de paz e não de mal. Oh, irmãos, você acha que esse mundo quer o teu bem? Você acha que caminhando com certas pessoas, frequentando certos lugares, vivendo uma vida segundo o curso desse mundo, você vai chegar a algum lugar de valor? Você não vai. Está fadado a fracassar. É fracasso certo, destruição certa. Paz, alegria, esperança, só em Jesus nós vamos encontrar. Tome a decisão diária. Você que está chegando agora, tome essa decisão com Jesus. Abraça a tua esposa, o teu marido, tua família e vai para Jesus. Faça como Josué. Faça uma declaração aí na tua alma: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Nós não vamos servir outra coisa nesse mundo que senão Jesus. Não é mais tempo de ficar pulando de galho em galho, irmãos. Para de ficar pulando para lá e para cá. Ora com Deus, ora sem Deus. Ora no lugar onde Deus está, ora em lugar que Deus não pisa. Ora boca santa, ora boca podre e maldita. Ora mente abençoada, que pensa nos mistérios e na glória de Deus. Ora mente poluída, suja, imunda. É isso. Tanto Elias como Josué chacoalharam a sua geração para uma tomada de decisão. E eu não preciso nem dizer para vocês que o tempo urge, não é ruge. Quem ruge é o leão. O tempo urge, de urgência. É tempo de decisão. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor.